Fala pessoal, bom dia. Vamos começar o nosso caso clínico número 11. A gente já fez 10 casos clínicos juntos, vamos pro 11º, tá bom? Esse é um caso muito legal que a gente conseguiu descobrir o que era num pequeno detalhe. E se a gente não atentasse nesse detalhe, talvez a gente não chegasse num diagnóstico definitivo. Era um paciente felino de 3,6 quilos, 10 anos. Ele não tinha teste, não era vacinado. Era uma pessoa que tinha, mas não tinha todos aqueles cuidados, sabe, com gatos. Mas ele não saía de casa também. Já era 10 anos, não saía mais, já saiu muito anteriormente. E nessa situação o gatinho só ficava em casa. Disse que dormia muito, né? Não tinha outros gatos, era só ele. A proprietária relatou o quê? Que ela foi dormir e quando ela acordou percebeu que o gato estava batendo nas coisas, parecia que não estava enxergando. E quando ela foi dormir, estava tudo bem no dia anterior. No dia que ela trouxe o animal para atendimento, o animal estava alimentando ainda. Estava tudo certo, mas teve uma cegueira súbita. O exame clínico desse paciente revelou uma coisa interessante: frequência cardíaca, respiratória, temperatura, tudo normal. Eu avaliei a pressão desse animal. Teve uma cegueira súbita, pessoal. A gente tem que avaliar a pressão. Vai que teve um descolamento de retina normal, hidratação normal. Tinha midríase bilateral com ausência de reflexo pupilar ou reflexo de ameaça. Reflexo pupilar a gente joga a luzinha, tá? E reflexo de ameaça a gente tenta fazer uma ameaça para ver se ele está te enxergando. Nada, pessoal. Reflexo negativo. Bom, eu imaginei que fosse alguma coisa de fundo de olho, por exemplo, descolamento de retina. Eu perguntei para a proprietária se ela tinha dado alguma medicação. O que a gente pensou aqui? Eu pensei principalmente em um erro. Será que ela deu um enrofloxacin? Estava dando enrofloxacin para o paciente em alguma outra situação, mas ela disse que não teve nenhuma medicação, não fez nada. Então eu falei, na hora eu tive uma sorte que o oftalmologista estava na clínica. Eu falei, não, isso aqui não é coisa para mim não, vai lá para o oftalmo. Só que aí o oftalmologista, a gente chamou o oftalmo, a doutora olhou e tudo normal. Não tinha nenhuma alteração no fundo de olho, córnea, não tinha nada. O que ela me disse é que a pupila estava extremamente dilatada e que o paciente não estava enxergando, estava com midríase exacerbada. O que infelizmente eu já sabia. Eu fiquei um pouco desesperado na hora, pensei, mas o que pode ter acontecido com esse gato? Tudo normal, a parte oftalmológica. Não tem nada de história, foi uma cegueira súbita assim do nada, está errado. Só que aí, pessoal, eu falo que assim, o pequeno detalhe faz a diferença. Ela disse para mim, quando a gente já estava conversando, eu já estava naquela, não sei o que está acontecendo. Ontem ela foi no pet shop e fez remédio para verme. Mas é só um remédio para verme que ele faz todo ano, é o mesmo remédio que ele faz todo ano, né? Aí eu fiquei pensando, qual foi o remédio que o rapaz do pet shop te passou, né? Mas assim, eu não acreditei, né, que pudesse ser alguma coisa como ivermectina, porque hoje com tantos medicações para vermes que a gente tem, ivermectina é pouquíssimo utilizado, né? Até pelos efeitos colaterais. Então a gente tem Drontal e outros milhares, né, que a gente vai falar aqui, mas a gente não vê muita gente usando ivermectina, mas a gente sabe que ivermectina em dose alta pode causar cegueira. E aí foi que ela me mostrou a caixinha. Remédio para verme. Qual que o rapaz passou? Um comprimido de ivermectan 6 mg. E aí eu peguei e até falei, gente, essa dose está muito alta. Vamos fazer a conta? Olha, esse era 6 mg. Então eu fiquei muito de olho nisso, até porque não tinha nenhum gatinho na caixinha, tá errado. Mas assim, ivermectina não é uma medicação que eu sei a dose de cabeça, às vezes estava na dose certa, né? Vamos olhar no guia terapêutico. E aí eu olhei no guia terapêutico, olha só, a dose é 0,2 a 0,4 mg por quilo. E o cálculo, né, se eu fizer um cálculo rápido, é 0,4 mg por quilo a dose vezes 3,6 é 1,44 mg que esse gato precisava. Isso jogando a dose máxima de 0,4. Então, ou seja, tomou 4 vezes a dose terapêutica máxima. Esse paciente sofreu uma intoxicação por ivermectina. Se você olhar os sinais da intoxicação por ivermectina, eu mandei para vocês os artigos que falam muito disso, mas
tem aqui, ó, midríase com cegueira, é um dos sinais e está fortemente, os sinais e a intensidade deles está inteiramente ligado ao grau de intoxicação desse paciente, é evidente. Aqui a gente tem um paciente que tomou 4 vezes a dose, se você pegar um paciente que tomou 8 vezes a dose, por exemplo, os sinais vão ser muito mais intensos e vão aparecer outros sinais. É evidente que também tem o que? O fator individual desse paciente. Cada animal, a raça, principalmente cães, que a gente sabe que tem raça de cães que não pode tomar ivermectina, e também se esse paciente tem algum outro problema, por exemplo, a ivermectina é metabolizado e excretado 99% por via hepática, hepatobiliar. Se esse paciente tem um problema como lipidose hepática, com baixa dose pode gerar uma intoxicação. Então tem todos esses sinais, a gente tem relatos, tem citações de pacientes que chegam em intoxicações seríssimas por ivermectina, mas nesse paciente era o que? Uma midríase com cegueira. O tratamento relatado para intoxicações por ivermectina são tratamentos sintomáticos que variam de acordo com a gravidade. Se o paciente, por exemplo, está dando convulsões sérias, você tem que, às vezes, induzir coma nesse paciente. Se na verdade você tenta controlar as convulsões, mesmo assim você não consegue, às vezes você tem que induzir coma, já foi citado isso. Manter os parâmetros fisiológicos, você tem que manter pressão desse paciente, aí chegam muito bradicárdicos, às vezes a gente tem que controlar respiração, controlar a frequência cardíaca, esperar até que o organismo faça o quê? Metabolize esse fármaco e excrete todo esse fármaco tóxico, esse excesso de fármaco que se tornou tóxico, na verdade. Mas olha o nosso paciente, ele estava estável, tinha só cegueira, estava alimentando, não tinha nada. Aí eu falo, a fluido vai ajudar na excreção? Vamos deixar ele 2 dias para ajudar a excretar essa droga. 99% da droga é excretada por via hepática, hepatobiliar. O que eu fiz nesse paciente? Mandei ele para casa. E vou dar uma notícia boa para vocês. Ele voltou a enxergar, a gente sabia que ele ia voltar a enxergar no 6º dia após o atendimento. Eu me lembro que eu atendi esse paciente na segunda, no domingo, e a dona me ligou falando que ele tinha voltado a enxergar. Deu 6 meses, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 6 dias. No 6º dia após o atendimento, ele voltou a enxergar. Foi uma coisa transitória. Agora, nessa situação, foi fácil, foi simples, não foi uma intoxicação muito séria, foi 4 vezes a dose terapêutica, mas não foi uma coisa, os sinais que esse paciente apresentou não foram sinais exacerbados, né? Foi uma coisa mais simples. Agora, alguns outros animais poderiam ter reagido de maneira diferente e ter apresentado sinais muito sérios. E aí, o que é engraçado, você vê que para a proprietária não era nada de importante contar que tinha feito ivermectina no dia anterior, porque todo ano ela faz a medicação para verme e nunca teve problema. Então ela nem relacionou a cegueira com a medicação para verme que tinha feito no dia anterior. E ela comentou assim, sabe? Conversando, acabou escapando. Ela nem falou aquilo como uma coisa importante. Não sei se é importante, mas ontem fez uma medicação para verme. Ela simplesmente estava contando, ontem foi no pet shop, fez medicação para verme e não teve nada de diferente. Então, esse pequeno detalhe que fez a coisa ser diferente, que fez com que eu descobrisse que o que tinha sido feito nesse paciente era ivermectina. Então, tinha que pegar o detalhe. Foi o detalhe que fez com que eu conseguisse fechar esse diagnóstico. Senão, às vezes, a gente ia fazer o tratamento sintomático, passou pelo oftalmo, não achou nada, e às vezes o quê? Só esperar, falar que foi idiopático, esse paciente ia melhorar. Ia falar que foi milagre, entendeu? E aí eu descobri depois que quem passou não era veterinário, sabe? Era pessoal de balconista, casa agropecuária, né? Mas aí é onde eu quero chegar. A proprietária não era uma pessoa assim, era uma pessoa de classe média, certo? E fez com que o dono da casa agropecuária se arcasse com todas as medicações. Pessoal, hoje tem internet. Hoje é tudo isso que eu estou falando para vocês. Se ela procura na internet, ela acha embasamento científico suficiente para fazer com que o dono da casa agropecuária pagasse o tratamento. E foi o que aconteceu, ele foi obrigado a pagar o tratamento. Graças a Deus não foi uma coisa que ficou custosa,
até porque era um estabelecimento pequeno. Aí eu penso assim, tá, mas precisava ser ivermectina? Pessoal, hoje a gente tem Drontal, Advocate, Revolution. Já vou falar para vocês assim, eu não estou fazendo propaganda para ninguém. A gente sabe que o Drontal, na minha opinião, é o melhor vermicida que tem, pega tudo, tá? Revolution, Advocate, a gente fala que é o 4 em 1, né? Faz um monte de coisa, mas não pega todos os tipos de verme. Então é importante que você tenha isso em mente, tá bom? Só que aí são medicações mais caras, o Drontal nem tanto, porque qual que é a grande questão? Pessoas que têm uma condição financeira menor, você vai optar evidentemente por uma droga mais barata. Por exemplo, o Advocate, vamos lá, tá 60, 70 reais, 80, dependendo do lugar que você comprar, entendeu? E aí um Drontal, se não me engano, uma caixa dessa com 4 comprimidos sai entre 40 e 50 reais, mas são 4 comprimidos. Então, se você achar um lugar que vende picado, você ia pagar 15 reais mais ou menos um comprimido desse. Um comprimido é para 4 quilos, então ia dar para aquele gatinho, tá bom? Então, assim, a proprietária teria condição de comprar o Advocate e o Drontal, se achasse um lugar que vendesse o comprimido separado, que vende, pessoal. A gente acha um lugar que vermifuga sem... Não vende só a caixinha, você vai lá, vermifuga, sai 15, 20 reais. Então, assim, eu não vejo por que usar a ivermectina hoje com os riscos de intoxicação. Mas ainda acontece. Mas acontece por quê? Porque quem vendeu era o quê? Não era o veterinário. Ele só tá lá, só tava lá vendendo e não entendendo. Às vezes a bula fala que pega verme, o que ele faz? Vende, entendeu? Então é isso que acontece, é isso que a gente não pode deixar acontecer, mas acontece e é uma coisa assim difícil da gente conseguir mudar hoje em dia, porque não depende só da gente. O importante é que as pessoas tenham a consciência, né, de exigir que um veterinário passe uma medicação. Isso é muito importante, tá bom? Então, esse foi o caso de hoje, muito interessante. Se atentem aos detalhes, qualquer coisinha que o proprietário fale pode ser importante para você pegar aquela informação e chegar em um diagnóstico. Dúvidas aqui nos comentários do YouTube. Vejo vocês na próxima semana, bons estudos, e o artigo já está no grupo para vocês fazerem download e estudarem.